Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Bem-vindos ao canal Tem Ninja. Bem-vindos à live do Ninja. E hoje eu estou vindo aqui para falar com vocês sobre as oportunidades de mercado para profissionais de TI. Tem tudo a ver com o nosso evento lá do dia 24/8. Então aqui é uma preparação, um aquecimento para o que vai acontecer lá. E você está por aqui, se você veio por causa da inscrição que você fez naquele evento e ficou sabendo dessa live, você sabe que no dia 24/8 eu estarei fazendo uma aula ao vivo, um workshop para vocês. Vou te mostrar o caminho para você se tornar um profissional, um especialista em TI e redes reconhecido. Ganha de 5 a 20 mil reais. Né? Meu nome é Eduardo Honorato e sou especialista em TI, em redes e infraestrutura, profissional certificado da Microsoft. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre esse tema, sobre o que o mercado atual oferece para profissionais que atuam com redes e infraestrutura. Eu estou ainda brigando com essa parada de transmissão, né? OBS Studio aqui, isso aqui ainda está, por incrível que pareça, novidade para mim, cara. Eu vou tentar dar atenção o máximo que eu conseguir para o chat. A nossa audiência ainda está começando, né? Estamos no início do trabalho aqui com o canal. Como eu já disse para vocês, isso é a realização de um sonho. E hoje eu vou abordar especificamente esse tema aqui, né? Como você, atuando como profissional, né, especialista em TI, em redes, hardware, como você pode atender o mercado? Como você pode fazer diferença e como que você pode encontrar trabalho, seja como prestador de serviço, seja como profissional de TI, empregado, CLT, né? O objetivo aqui é o objetivo do canal e o objetivo do meu programa como um todo é transformar a galera que está indo comigo na elite mesmo, na galera que resolve, né? No pessoal que sabe das coisas e, além de tudo, né? Depois com o tempo vocês vão pegar o meu jeito e entender que das muitas coisas que eu ensino, o principal é como você consegue sozinho, sem a ajuda de terceiros, você ter o mindset correto para você ir lá e se virar e resolver os problemas. Então, os meus insights e aquilo que eu vou colocando aqui para vocês sempre vai envolver essa questão de você ir lá e fazer sem depender de ninguém. Você vai ter um monte de ferramenta por aí para você conseguir resolver os problemas que chegam até você como profissional da área. E a ideia é que você seja capaz de resolver esses problemas sem dependência de terceiros. Claro, a gente quer montar uma comunidade que se ajuda, uma galera que se ajuda. Eu vou estar ajudando vocês na medida do possível, entregando o máximo de conteúdo de valor para vocês que eu puder. Hoje, né, especificamente, eu queria falar das oportunidades do que há por aí no mercado de trabalho para a galera que trabalha com TI. Basicamente, qualquer empresa que existe no mercado hoje depende, de alguma forma, de uma infra de TI. Seja uma empresa com uma estrutura simples, com 3, 4 funcionários, onde vai ter lá um roteadorzinho, uma internet, essa empresa vai precisar de uma infra de TI para trabalhar. Ela vai precisar de um compartilhamento de arquivos, ela vai precisar de um roteador um roteador configurado para que a internet funcione, ela vai precisar de configuração de impressora, ela vai precisar de suporte de hardware, ela vai precisar de suporte de máquina. E quando a gente vai aumentando o tamanho, né, dessas empresas, como eu disse, todo tipo de empresa de pequeno, médio, grande porte, sempre vai precisar de uma infra de TI. Uma empresa individual vai precisar de uma infra mínima que seja de TI para poder trabalhar. E a ideia é que você consiga entrar nessa fatia do mercado que hoje é tão carente de profissionais. E não que seja carente de mão de obra ou de serviço, é carente de profissionais qualificados. E a qualificação, às vezes,
tem muita gente que acha que a qualificação ela vem por causa de formação, né? O cara tem formação formado numa faculdade XYZ, e vocês vão aprender comigo com o método que eu vou ensinar, que não é bem assim, né? Que para você se destacar, as características que você pode desenvolver para se destacar são características que vão ter a ver com a forma com que você encara o problema. Na hora que o problema chega para você, a forma com que você age diante dele, a postura que você tem, o mindset que você tem diante do problema é que vai fazer toda a diferença e que vai tornar você um profissional diferenciado. Dentre as muitas oportunidades de mercado que a gente tem para profissionais da área, a gente vai falar especificamente aqui da parte de infraestrutura e redes. Então, envolve infraestrutura e redes. Vocês vão perceber que o foco aqui, né, do canal é trabalhar especificamente com algumas ferramentas. Então nós vamos ter sempre em mente, quando eu falar de infraestrutura e rede, algumas ferramentas, que é o padrão aqui. A gente vai trabalhar ali com Firewall, geralmente com PFSense, também a gente pode trabalhar com outras ferramentas de mercado, a gente pode trabalhar com um Fortinet, um MikroTik, um roteador padrão. A ideia é a seguinte, é que você entenda o conceito desses equipamentos, o conceito do que é um firewall, o conceito do que é um roteador, e para que você consiga de maneira individual, ao entender esses conceitos, você conseguir pegar uma ferramenta e destrinchar ela, sem necessariamente você ter um curso extensivo, sem precisar ter algum tipo, gastar dinheiro com um curso, com faculdade, com o que quer que seja para aprender essas ferramentas. Então, todas as empresas que a gente mencionou aqui, pequeno, médio, grande porte, elas vão sempre ter a necessidade ali de algum tipo de infraestrutura para que computadores, para que o TI funcione. E a ideia é que a gente possa atuar nessas tecnologias de uma maneira que a gente venha se destacar, de uma maneira que a gente venha a realmente fazer diferença. E assim, a sensação, e eu experimento com uma certa frequência essa sensação, a sensação de quando você vai até um local e as pessoas olham para você como o cara que é o especialista, como o cara que resolve, é uma sensação muito boa. Eu quero compartilhar isso com vocês e eu quero fazer com que vocês que vão acompanhar o meu conteúdo aqui, que vocês passem a ter essa sensação confiante, que as pessoas olhem para vocês como o especialista, o cara que resolve, né? O homem ou a mulher que resolve. Eu trouxe aqui, eu fiz umas anotações de alguns pontos que, no geral, a gente vai abordar no canal. São as oportunidades que a gente tem para atuar no mercado. E eu vou tratar especificamente com o conteúdo que vocês vão encontrar por aqui, cada uma dessas áreas. Então a gente vai falar aqui de virtualização, a gente vai falar de roteamento, a gente vai falar de servidor de arquivos, a gente vai falar de cibersegurança, a gente vai falar de privacidade de dados, virtualização, que eu já mencionei, IoT, né? IoT, o que significa IoT, né? Que é Internet das Coisas, Internet of Things. Né? Tudo isso você vai encontrar conteúdo, né, aqui nos meus canais. E as habilidades e as competências necessárias para que você desenvolva esse trabalho são as habilidades que nós vamos desenvolver por aqui, em todos os sentidos possíveis. Tanto colocando a mão na massa, atuando nas ferramentas, aprendendo a configurar os equipamentos, aprendendo como fazer a configuração de um Windows Server, como configurar um Firewall. E sempre, quando a gente estiver falando das ferramentas, vão perceber que eu sempre vou atrelar isso ao conceito que está ali. O que eu quero dizer com isso? A gente vai usar bastante aqui, se vocês olharem aí no canal, vocês já vão encontrar conteúdo
falando sobre PFSense, sobre o Windows Server, sobre File Server, sobre VPN. Isso é o quê? Isso são as ferramentas. Mas por trás, a VPN, ela funciona do mesmo jeito. A lógica, como funciona uma VPN, ela é do mesmo jeito numa ferramenta como o PFSense, no MikroTik, em qualquer roteador que tenha o serviço de VPN rodando, a lógica da rede virtual privada é a mesma. Então, eu vou sempre, mesmo quando eu estiver tratando de uma ferramenta específica, eu quero que vocês se apeguem ao conceito daquela ferramenta, ao fundamento daquela ferramenta. A gente está falando de um roteador. Então, tudo bem, a gente está tratando aqui de uma ferramenta específica, de um roteador específico, de um software específico. Ok. Porém, eu quero que vocês se apeguem aos conceitos. Para quê? Quando você sabe o conceito de algo, uma vez que você tiver acesso à documentação de um outro produto que você não conhece, você então vai ser capaz de desenvolver da sua forma, você vai conseguir entender aquele produto, mesmo que você nunca tenha tido contato com ele antes. Essa é a ideia. É você se tornar o autodidata, o resolvedor. Você vai ter o se virol, né? Essa é a ideia da coisa. Então, assim, falando das habilidades e as competências necessárias para que você atue como profissional de TI e atenda essa gama enorme de empresas que têm essas necessidades, vai precisar conhecer sobre gerenciamento de redes, né? Como você gerenciar de forma eficiente uma rede. Gerenciar envolve tanto a parte de monitoração quanto a parte de implementação de soluções de gerenciamento para que você consiga, de uma forma eficaz, né, organizada, tratar aquela rede, para que isso diminua a sua demanda. Quando você tem menos demanda, você consegue atender mais gente e mais solicitações. Então, no caso, quando você é um prestador de serviço, você não quer ter demanda, você quer ir lá, configurar o ambiente, ajustar, para que a coisa rode sem ter problemas. Quando você é funcionário de uma empresa de tecnologia, funcionário de uma empresa e cuida da área de tecnologia, você quer que essa empresa rode bem, que você não tenha chamado, trabalho. Você quer que a empresa rode sozinha, sem a sua intervenção. Você vai precisar de conhecimento em segurança, porque como profissional que implementa a infraestrutura, você vai ter que, obrigatoriamente, implementar conceitos de segurança, políticas de senha, políticas de segurança, para proteger os usuários deles mesmos. Isso é uma coisa que a gente peca por não prestar atenção nisso. A ideia é de proteger o usuário dele mesmo. O usuário, às vezes, tem lá o fuçador, o cara que gosta de bagunçar, mexe aqui e ali. Às vezes ele faz alguma coisa por inadvertência, porque ele não sabe, né? Às vezes ele clica no e-mail, abre lá um vírus, e aí ele espalha para a rede toda. Então, assim, você precisa desenvolver o conhecimento, né? E você vai encontrar esse conhecimento para que você proteja o seu ambiente, proteja o seu cliente, proteja a sua empresa, a empresa onde você trabalha, dos usuários. Você vai ter que aprender sobre automatização e programação. Você tem que programar, escrever linhas de código? Não. É a habilidade de você automatizar tarefas. Por exemplo, como backup. Você precisa criar as políticas de backup, gerenciar essas políticas e você precisa automatizar esse backup para que você não tenha intervenção manual, seja em nuvem, seja local. Você precisa saber se esse backup foi feito. Então, aqui você vai aprender conceitos também sobre backup, sobre como implementar, quais ferramentas utilizar. De novo, o foco, apesar de eu ensinar as ferramentas, o foco sempre vai ser nos conceitos, né? Gerenciam nos conceitos que estão por trás das ferramentas. Se a gente estiver falando de backup, a gente vai estar falando de um conceito geral de backup que pode ser utilizado em qualquer ferramenta de backup. Se a gente estiver falando de servidor de arquivos, você pode estar usando um servidor Windows, você pode estar usando um servidor Linux com Samba. Conceitos e os princípios serão os mesmos. É uma questão de você aprender a ferramenta. E aí também é uma questão de você aprender como chegar
esses conceitos. A demanda para profissionais da área de tecnologia ela é uma demanda crescente, tá? O tempo inteiro as empresas estão cada vez mais precisando de profissionais que possam atender essas necessidades, profissionais que possam cumprir essas demandas, né? E profissionais capacitados e qualificados. De novo, qualificação não necessariamente vem de um curso. Muitas vezes as pessoas pensam que para se qualificar precisam fazer curso. Claro, você precisa fazer cursos, mas você não precisa gastar uma fortuna com isso para aprender uma ferramenta, né? Às vezes, se você entende o conceito, né, se você foi bem introduzido na questão de como entender, de como se fundamentar, de como... Eu vou melhorar esse exemplo. Você trabalha... uma das ferramentas que eu mencionei, Firewall. Né? Aqui você vai aprender que é um Firewall, né, para que ele serve. Você vai aprender a configurar a ferramenta pfSense. Esse é o que a gente vai utilizar na maior parte dos casos aqui. Por quê? É uma ferramenta open source, né? Ela é gratuita, então ela pode ser implementada em ambientes de produção sem custo de licença. Ela é baseada no FreeBSD, que também é uma open source, e ela tem uma interface ali, é uma interface simples de configurar, então você não precisa saber linhas de comando intermináveis para configurar. A gente consegue subir uma interface simples e configurar um pfSense da mesma forma que você configura um roteador, uma coisa simples assim. Só que não é o simples fato de configurar, é você entender o que você está fazendo durante a configuração. Uma vez que você entende o que você está fazendo durante a configuração, por exemplo, do pfSense, se você pegar qualquer outra ferramenta de Firewall, você sabendo o que é um Firewall, você vai na documentação daquela ferramenta, lê, compreende e você vai aplicar o que você sabe da outra ferramenta. Então, essa é a ideia do meu método, da forma que eu ensino vocês aqui. E isso é uma coisa que as empresas elas vão olhar para isso, porque na hora de você preencher o currículo, na hora que você vai procurar um emprego, você vai preencher o teu currículo. A empresa ela precisa saber se você entende o que é um conceito, o que é o conceito daquele firewall. O seu contratante ele vai olhar a ferramenta específica, ela sempre vai ser passível de aprendizado. Então você não precisa conhecer todas as ferramentas no mercado, até porque isso é impossível. Né? E qual que é o profissional que se destaca? É aquele cara que chega e faz total diferença na hora de aprender, na hora de se virar ali para aprender uma ferramenta nova. Dentro das funções, né, de especialista de infraestrutura, a gente tem administrador de rede, a gente tem arquiteto de infraestrutura, a gente tem engenheiro de segurança e outras coisas. Essas funções, como por exemplo no caso do administrador de rede, você precisa saber tanto implementar quanto gerenciar, colocar as boas práticas ali. E o foco aqui, né, o foco desse canal, o foco do meu conteúdo sempre vai ser voltado para esses caras que são administradores de rede. É o cara que é TI, que administra a rede, que cuida de tudo ali, cuida da segurança, cuida da infraestrutura, cuida do servidor, cuida do bem-estar físico dos servidores. É o cara que chega lá e faz acontecer. E que quando recebe um problema, recebe um chamado, é o cara que não se intimida. E acontece muitas vezes, mesmo depois de muitos anos, né, eu trabalho há 26 anos na área, acontece de você não ter, às vezes, nunca visto um problema. Tem gente que se desespera. E a ideia aqui é acabar com esse desespero que você sente na hora de lidar com um problema, na hora que você recebe algum problema. É muito comum quando a gente chega
dentro de um novo ambiente, onde a gente vai cuidar desse novo ambiente, seja na nossa empresa, na empresa onde a gente trabalha, ou seja num cliente, para você que é prestador de serviço, a gente insistir e entrar na onda do cliente, achando que tem alguns clientes, algumas empresas que encaram a área de infraestrutura como custo, né? Sem entender que aquilo que você investe em infra e TI gera retorno para eles próprios. Porque o investimento, ele impede que essas empresas tenham a indisponibilidade. E eu não estou falando, muitas vezes, de investir. Vocês vão perceber que um dos focos e uma das formas de eu tratar as coisas por aqui sempre vai ser pensando no cliente como um todo, fazendo com que o cliente compreenda que ele não precisa pagar mais caro ou comprar o produto mais caro do mercado para ter uma excelente infraestrutura. Não é essa a ideia na minha forma de trabalhar. Mas ele precisa entender que ele precisa fazer um investimento, que ele precisa priorizar, porque tem algumas coisas dentro do ambiente dele que dependem dessa boa infraestrutura. E às vezes é um bom equipamento, é um software que é licenciado, que às vezes é mais caro, né? Então, assim, um dos erros que você comete ao não abordar esse tema com o seu cliente ou no seu trabalho é não conscientizá-lo da necessidade que existe em fazer a aquisição de um bom material, de um software original, de algo que ele possa recorrer ali a uma documentação oficial, porque na hora que a coisa para, é aí que ele sente o problema. Claro, ele vem em cima de você, que é o profissional que o atende. Então, o que a gente precisa tomar consciência na hora de atender essas demandas de mercado é saber que a gente tem a responsabilidade e a obrigação de fazer com que esses clientes e com que essas empresas que a gente trabalha entendam a necessidade real quando ela já não tem ali uma política implementada. Muitas vezes você vai ser responsável pela implementação da política de segurança, da política de troca de equipamentos. É você que vai gerenciar isso como especialista. Então aqui, dentro do conteúdo aqui, vocês vão ver muito disso, de como gerenciar, como entregar o melhor para o teu cliente, para a empresa onde você trabalha. Você pode começar já de imediato, se você é da área, para olhar para as oportunidades que existem, seja no teu local de trabalho, ou seja como prestador de serviço. Você já pode passar a observar quais são as oportunidades que tem, o que dá para reestruturar, com o que você vai aprender aqui, né, com que você vai, o conteúdo que você vai chupinhar aqui, pode usar à vontade, o que dá para fazer, o que dá para reestruturar, né? Essa reestruturação, ela vai gerar trabalho para você, né, o trabalho que muitas vezes você vai prestar serviço, ou dentro da empresa onde você trabalha, tem muita coisa que já dá para otimizar. Você pode olhar para a sua infraestrutura de servidor, de repente você tem lá um servidor físico com uma licença do Windows Server instalada, e você tem uma necessidade da empresa, às vezes, de dividir funções de servidor. Você vai começar a entender que alguns conceitos, por exemplo, como virtualização, existem ferramentas gratuitas como exemplo, tá? Existem ferramentas gratuitas de virtualização. Então você pode utilizar essas ferramentas gratuitas para reestruturar aquilo que já tem sem gastar, sem ter custo para a empresa. As licenças das principais ferramentas de virtualização do mercado, seja o Microsoft Hyper-V, seja o VMware ASX, seja um Citrix XenServer, elas são gratuitas. Então você pode pegar, por exemplo, uma máquina física que está com um Windows Server 2016, 2012 R2 lá instalado, e você consegue utilizar essa mesma licença do Windows Server em duas máquinas virtuais. Você consegue dividir funções. Às vezes você pode reaproveitar o que você já tem, com um olhar mais crítico, né, e
reestruturar aquilo que já existe sem custo. A gente vai ter um foco grande aqui em empresas de pequeno e médio porte, que é a grande fatia do mercado. 40%, 70%. De 40% a 70% das empresas que você vai abordar vão ser empresas ali de pequeno e médio porte. Quando você chegar no ponto onde você vai ter que abordar uma empresa de grande porte, aí você já vai estar com uma estrutura um pouco diferente, né? A ideia é que, como especialista de TI, você seja capaz de olhar para essa infraestrutura, né? E seja capaz de, além de implementar uma melhor solução, além de implementar um bom ambiente para que as pessoas trabalhem, você seja capaz também ali de poupar o cara de gastos e custos necessários. E para fazer isso, a experiência vai te trazer, né, a bagagem de produtos, mas também a tua capacidade e a tua disposição em aprender essas novas ferramentas. A ideia, pessoal, dessa live aqui, né, essa live de aquecimento para o que vai acontecer lá no dia 24, é trazer vocês realmente para perto, primeiro para me conhecer, para saber quais são as minhas ideias, para eu conseguir passar para vocês qual que é o meu objetivo aqui no canal. E eu quero que, na medida do possível, né, vocês estejam cooperando, sabe? Dá a sua opinião, me fala o que você precisa, fala quais são as suas dores, quais são as dificuldades que vocês encontram, para você que já trabalha com TI, para você que é aí da área de tecnologia, você mexe lá com o computador, você de repente trabalha numa assistência técnica e quer aprender redes, quer aprender infraestrutura, para ganhar mais, para ter um salário legal, seja para trabalhar, seja para prestar serviço. Se esse é o teu objetivo, o meu objetivo aqui é ajudar você. Esse é o objetivo do canal. Esse é o objetivo dos conteúdos e esse passará a ser em breve a única coisa que eu vou fazer na minha vida, que é pegar você do ponto onde você está e levar você até se tornar esse especialista, esse cara que transforma o mercado através da tua capacidade e através da boa gestão que você vai fazer, como um cara diferenciado, como um ninja da tecnologia. Então, se possível, dá um joinha, dá sugestão, comenta, me fala o que coisas que você gostaria, os temas que você gostaria que eu abordasse aqui, sempre nessa linha, parte de infraestrutura, redes. O pessoal já deu, na pesquisa que eu enviei lá, boas sugestões, temas que eu certamente irei abordar por aqui. Eu espero que eu possa fazer a diferença na vida de vocês, como eu já fiz na vida de inúmeras pessoas, né, através do ensino que eu pude passar. E eu quero que vocês estejam... Eu quero estar com vocês nessa jornada. Eu quero que vocês me permitam estar com vocês nessa jornada de transformação. A ideia de hoje foi essa, foi mostrar para vocês que existem oportunidades, que as empresas elas estão contratando tanto profissionais CLT quanto profissionais que são prestadores de serviço. Existe essa necessidade, essa defasagem no mercado de bons profissionais. E eu quero aqui, né, junto com vocês, formar essa galera que vai fazer uma diferença, montar uma comunidade mesmo, uma galera que vai fazer uma diferença enorme nesse mercado. Para isso eu conto com vocês, eu conto com o feedback de vocês, eu conto com aquilo que vocês possam me passar para que eu possa ajudar vocês. Hoje a gente não tratou de nenhuma ferramenta específica aqui, né? Amanhã a gente vai falar de resolução de problemas, então amanhã eu vou fazer uma live específica sobre resolução de problemas de DNS. A gente vai ter que, para vocês entenderem mais ou menos como que funciona essa questão, eu disse a vocês do meu método, ensinar a resolver problemas, ensinar
ensinar o conceito, ensinar o fundamento, para que você possa ir lá e resolver o problema. Então eu espero vocês aqui comigo amanhã. Obrigado aí por quem participou. A gente sabe que agora no começo a minha maior dificuldade é falar com a câmera sem ver vocês. Mas eu espero que com o tempo torne um hábito e que eu seja capaz de dar o meu melhor para vocês. Beleza? Segue aí, segue nas minhas redes sociais, se inscreve no canal, dá um joinha. Eu agradeço a presença de todos.